Olá, meu nome é Luciana Rocha, e nesse primeiro artigo, né, envolvendo um assunto que tem a genômica, eu vim apresentar esse artigo que fala sobre o estudo de associação de todo o genoma de bebês extremamente prematuros com a sepse. E aqui é a carinha do artigo que eu escolhi. Então, falando um pouquinho da sepse, ela é uma condição em que ocorre uma resposta inflamatória sistêmica. Então, a gente tem uma condição inicial em que ocorre a infecção por um patógeno, pode ser uma bactéria, um vírus ou um fungo, e aí o organismo é exposto a moléculas desses patógenos que desencadeiam respostas inflamatórias através da produção de mediadores primários, ocorre essa sinalização, né? Com a ativação, então, da resposta imune celular e humoral, produção de mediadores secundários, e esses dois mediadores, tipos de mediadores, né, participam do choque séptico. Então, o que acontece? Nós temos a produção de citocinas, que elas podem sinalizar, dependendo do tipo de citocina, para uma resposta pró-inflamatória, TH1, anti-inflamatória, TH2, e a produção de imunoglobulinas. Então, geralmente, o que a gente tem num quadro infeccioso é uma sinalização inicial pró-inflamatória, que após o controle, então, desse micro-organismo, da quantidade desse micro-organismo no organismo, né, o controle dessa infecção, ocorre então a produção de citocinas anti-inflamatórias para controlar esse estado inflamatório e para a produção de imunoglobulinas. E aí vale lembrar que essa condição pró-inflamatória prejudica o organismo, porque a gente tem desgranulação de células imunológicas que acabam lisando o patógeno, mas também lisa as células ali ao redor de onde ocorre essa desgranulação. E aí, esse é o problema, entre outros, né, da sepse. Então, a gente tem prejuízos a tecidos de órgãos, já que essas células começam a desgranular e causar lesões textuais nesses órgãos. Além dos problemas de trombose que pode acontecer, os problemas vasculares, quer dizer, que podem acontecer em decorrência desse efeito de procoagulação, né? Devido também a um descontrole no processo de coagulação. E aí, falando então um pouco da sepse neonatal, pontuando para o caso neonatal, né? Ela tem uma frequência, ou melhor, ela tem uma prevalência considerável, já que os dados mostram que atinge cerca de 20 a 10% dos neonatos no mundo, e a prevalência é maior em países em desenvolvimento, como o Brasil. A sepse neonatal ela se divide em dois casos, então existe a sepse precoce, em que ela ocorre nos primeiros 72 horas de vida do recém-nascido, e ela está mais associada à infecção por fatores gestacionais e infecção ali no momento de periparto. Já a sepse neonatal tardia, ela ocorre após 72 horas de vida desse recém-nascido e está mais associada então a fatores hospitalar mesmo. Então, considerando que os dados que apontam que a maior prevalência de sepse é em neonatos, principalmente prematuros, então se for apanhar por todas as idades, os neonatos prematuros são os que representam o maior número de casos de sepse. E considerando ainda que a sepse está associada então a essa resposta pró-inflamatória que se prolonga sem que ela seja controlada então por uma resposta anti-inflamatória, o objetivo desse trabalho, então, é avaliar quais são os fatores genéticos associados à suscetibilidade para o desenvolvimento da sepse em prematuros. Então, na metodologia, o passo inicial foi a obtenção de dados, então esses dados foram obtidos de um estudo anterior, em que havia dados de neonatos e amostras de sangue que foram coletadas e armazenadas. Então, eles selecionaram aqueles dados e amostras de neonatos que pesavam menos de 1 quilo e que não apresentavam doenças congênitas. Além disso, foram selecionados casos de neonatos que apresentaram sepse, que havia sido comprovada por cultura, além da seleção de alguns casos de neonatos, de amostras de dados de neonatos saudáveis para o grupo controle, né? E aí essas amostras foram avaliadas, essas amostras de sangue foram avaliadas pelo Illumina-ONU, que eu vou falar adiante.
Então, explicando um pouco sobre o que se trata essa técnica, então, é uma técnica, na verdade, de microwave, em que corresponde a... Eu tenho uma placa em que eu vou fixar alguns oligonucleotídeos nela, oligonucleotídeos esses previamente conhecidos, então eu vou fixar em cada região da placa determinada sequência de determinado oligonucleotídeo previamente conhecido, então eu sei qual é a sequência daquele oligonucleotídeo fixo naquela região ou em outra. E aí é realizado então a abertura da fita dupla de DNA e é acrescentada essa amostra fluorófilos. Então, eu coloco essa amostra na minha placa com oligonucleotídeos fixos e o DNA da minha amostra, então, ela vai interagir com os oligonucleotídeos que forem complementar ela. E esses oligonucleotídeos, após ocorrer essa complementariedade, esses, então, fluorófilos vão emitir luz, né, que pode ser observada posteriormente, analisada. Então, dependendo da região que ocorrer essa emissão de luz, essa fluorescência, significa que a minha amostra tem determinado oligonucleotídeo que eu já previamente sabia que estava ali. Mas no caso, ele queria considerar quais possíveis alterações genéticas ou mutações estariam associadas, então, a essa maior suscetibilidade de sepsis em neonatos, né? Como que ele fez isso? Porque se for parar para pensar, ele teria que saber quais são os oligonucleotídeos associados à sepsis. Então, essa informação existe já em bancos de dados. Eu coloquei esse banco de dados aqui que está presente no NSPA só para representar, porque na verdade ele usa informações de mutações genéticas para montar os oligonucleotídeos dele. No caso, ele relata que põe nesse banco de dados da Universidade da Califórnia, mas eu quis colocar esse aqui porque é mais familiar para gente. Então, ele põe essa informação, produziu os oligonucleotídeos dele, mandou produzir a placa dele e realizou então a técnica de microwave. E aqui ele informa então que foram testados 1,2 milhões de polimorfismo de nucleotídeo único, que eu vou explicar no próximo slide o que é. E aí, mais de 91% foram genotipados com sucesso, e ele fala sobre a obtenção, então, desses polimorfismos nesse banco de dados, polimorfismos associados à sepsis. E o que significa, então, o polimorfismo de nucleotídeo único? Então, o que acontece? Nesse tipo de polimorfismo, ocorre a substituição de uma única base nitrogenada na sequência de DNA, como está aqui representado. Então, aqui a gente teria a substituição de uma guanina por uma adenina. Então, é esse tipo de mutação que estava presente nos oligonucleotídeos que ele fixou na placa de microwave dele para descobrir, então, qual a mutação, em qual gene estaria mais associado à condição de sepsis, ou seja, considerando as amostras de neonatos que apresentavam sepsis, existia uma mutação, ou seja, um polimorfismo de nucleotídeo único mais frequente nessa população? Foi o que ele tentou observar nesse estudo. Então, como primeiro resultado, o autor identifica polimorfismos de nucleotídeo único associado à sepsis neonatal nos cromossomos 16, 4, 6 e 2. E aí ele fala, então, que esses polimorfismos estão em regiões entre genes, né, intergênicas, e aí eu vou explicar o que é isso. Mas que é interessante que ele chama atenção, então, para os polimorfismos associados ao cromossomo 16 por estarem próximos a genes importantes, como o FOXC2, que participa da formação de tecidos e órgãos, e o FOXL1, que origina o fator de transcrição FOX, que está associado ao metabolismo, diferenciação celular, entre outras ações. E aí, falando da questão, então, desses polimorfismos, está associado a regiões intergênicas. O que são essas regiões? Então, são as regiões entre os genes, regiões de espaçamento do DNA aqui, ó, que está entre genes.
No próximo slide eu vou falar de introns, então vai ter polimorfismos associados à região intergenes, mas também vai ter polimorfismos associados a introns, ou seja, são regiões nos genes, mas são regiões que na hora que a fita de RNA é gerada, elas são retiradas. Então, elas são transcritas, mas aquela região é retirada da fita de RNA, de mRNA. Então, aqui nos resultados mais específicos, o autor ele busca associar esses polimorfismos de nucleotídeo único a sepsis de início tardio, mas separando por infecção, por patógeno causador de infecção. Então, eles separam em gram positivo, gram negativo e fúngico. E aqui é possível observar que a região não é só entre genes, mas também introns. Então, aqui, por exemplo, no cromossomo 7, ele observou um polimorfismo em um intron, ou seja, uma região que é um genes, que participa da migração celular e fagocitose. Aqui no 3, por exemplo, é possível ver que é uma região genética, é um intron, né, ou seja, presente num genes, em que transcreve uma proteína quinase que participa da sinalização da interleucina 1, que é uma citocina pró-inflamatória. Aqui no 13, por exemplo, no cromossomo 13, é possível ver que esse polimorfismo aqui está associado à formação de um peptidoglicano de membrana. Ou seja, participam de alguma forma, são genes que participam da resposta imune. Aqui, para o caso de polimorfismos associados, então, a patógenos gram-negativos, ou seja, em amostra de neonatos que tinham sido contaminados por patógenos gram-negativos, é possível ver mutações, por exemplo, associadas a sepsis, né? No cromossomo 7, e que está associada à migração celular. Aqui também no cromossomo 7, que está associada à função mitocondrial. Então, aqui como resultado de polimorfismo de nucleotídeo único associado a sepsis de início tardio, quando o agente infeccioso era um patógeno fúngico, então foi encontrado esses polimorfismos no cromossomo 18, uma região dos genes, no caso o intron, né, associado à produção de proteínas de íons, de canal de íons, né, aqui no cromossomo 4, em uma região também de hidro, então um gene associado à síntese do receptor GABA. E então aqui o autor buscou correlacionar os polimorfismos, ou seja, são polimorfismos que foram mais encontrados nas amostras de sangue neonatos que possuíam relato de sepsis, ele separou por infecção de patógeno e tinham uma diferença significativa, então, em relação aos neonatos sadios, né, que foi usado como controle, as amostras desses neonatos sadios. Então, por fim, foi observado que polimorfismos de nucleotídeo único em genes que participam, por exemplo, da resposta inata, foram correlacionados à sepse em neonatos prematuros.